Olá, querido amigo, querida amiga. Mais uma vez aqui estamos para tratar de temas do novo Código de Processo Civil. O tema de hoje é o agravo interno no novo Código. Antes de falar rapidamente do dispositivo que estrutura o agravo interno, é importante recordar qual o objetivo deste recurso. O agravo interno busca, efetivamente, uma decisão colegiada. Como veremos, ele é cabível estruturalmente contra decisões monocráticas ou unipessoais. E, por vezes, ele também se presta ao esgotamento das vias recursais ordinárias para que se possa, então, seguir adiante na estrutura recursal. Mas então vamos começar. Bom, em relação ao cabimento, a estrutura do cabimento ela está totalmente colocada no artigo 1021, que define as regras do agravo interno. Vejamos como se dá a previsão. Contra a decisão proferida pelo relator, e anote esse primeiro ponto porque ele é importante, e eu já voltarei a comentar, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Então veja, o agravo interno ele é cabível para situações pontuais em que nós temos a atuação do relator. O relator decide de determinada questão, e nós vamos ver que permite ao interessado, então, utilizar-se do agravo interno. E esse agravo interno ele é, então, dirigido ao respectivo órgão colegiado para que se supere, então, a decisão unipessoal e se tenha, então, uma manifestação do tribunal em colegialidade. E agora segue o dispositivo, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Isso é super importante para o agravo interno, para entender como ele procedimentalmente, na estrutura de cada tribunal, funciona. Agora preciso chamar a atenção de um ponto. Deve-se ter presente que a palavra relator ela está voltada ao seu sentido amplo. E quando digo isso, na verdade, o que eu estou querendo informar é que, dessa forma, toda e qualquer decisão monocrática, proferida por membro do órgão fracionário, desde que o seja monocraticamente, será passível de ser combatida via agravo interno, inclusive as decisões de vice-presidente do tribunal, que é o que nós já temos em precedente no RMS 6.978 de São Paulo, ministro Gilson Dipp, bem como decisões do presidente do tribunal. E aqui temos um outro precedente importante, o RMS 33.714 de São Paulo, ministro Mauro Campbell Marques. Então, não somente o relator terá as suas decisões combatidas ou combatíveis via agravo interno, quando monocrática a decisão, mas também o vice-presidente e o presidente do respectivo tribunal. Uma outra qualidade importante do agravo interno é a chamada impugnação específica, que está colocada ali no parágrafo 1º do mesmo dispositivo, e diz o seguinte: na petição de agravo interno, o recorrente impugnará, determinação, impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. E aqui é importante perceber que essa impugnação é uma impugnação efetiva, é um combate à decisão agravada e não uma repetição do recurso anterior, que foi monocraticamente decidido. Tanto é que o STJ já tem uma posição bastante forte. O STJ diz que é imprescindível para a viabilidade do agravo que se faça a impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu, por exemplo, o processamento de um recurso especial. E diga-se mais aqui, o STJ, agora abro aspas, diz o seguinte: não se conhece de agravo de instrumento que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, realizando mera reprodução das razões utilizadas no recurso especial. Isso já foi definido em um precedente importante, que é o agravo regimental no agravo 819.346 do Distrito Federal, ministro Paulo Medina. Lá em 2007 já definia isso. Esse é um outro ponto importante. Seguindo adiante, ainda no agravo interno, que é um recurso pequeno, mas importante, temos a estrutura do seu procedimento e o incremento das contrarrazões ao agravo interno. Isto é super importante. Super importante.
para que se pense nesse mecanismo. Veja só, o parágrafo 2º nos diz o seguinte: o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias. Então, a primeira estrutura é essa: receba o agravo interno, dirigido ao relator, ele, portanto, observa o recurso e já remete para as contrarrazões do agravado, para que este, então, responda no prazo de 15 dias. Findo este prazo, não havendo retratação, porque o próprio relator pode se retratar. Isso está aqui previsto no parágrafo 2º. Mas caso ele não se retrate da decisão, o relator, então, ele leva a julgamento para o órgão colegiado o agravo interno, incluindo-o em pauta. Essa é a estrutura do procedimento que se vai observar para que se possa ter, depois disso, então, o julgamento do agravo interno. Outro ponto que também merece um destaque é a vedação ao relator de reproduzir os fundamentos da decisão agravada. Não basta, nós vamos ver, a mera reprodução da sua decisão anterior. Deve-se decidir de modo a responder ao recurso que se está a interpor, que no caso agora é um agravo interno, que pode ser decorrente de um agravo de instrumento, por exemplo, pode ser decorrente de uma apelação, foi monocraticamente decidida, pode ser decorrente de outros tantos recursos e decisões. Veja-se então o parágrafo 3º. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, para julgar improcedente o agravo interno. E é super importante perceber aqui que já há um precedente antigo que vinha sendo tratado pelo ministro Marco Aurélio. Olha que interessante. Diz ele: descabe adotar o veso de reportar-se sem análise das premissas em que estão esteadas a decisão aos fundamentos do recurso apreciado. Preciso não meramente repetir as razões, mas preciso efetivamente decidir sobre as razões do recurso e do agravo interno nesse caso. Esse precedente é um agravo regimental em um AGIN que nós vamos achar pelo número 255362, aqui de São Paulo, e o ministro Marco Aurélio julgou isso em 2000, na segunda turma. Muito bem. Outro aspecto importante, já nos encaminhando aqui para o final de nossa conversa de hoje, os últimos 2 pontos que gostaria de tratar. O primeiro deles é a multa, e depois, então, ao final, sobre as consequências dessa multa. Vamos lá. O parágrafo 4º nos diz o seguinte: quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível, marque isto. Então, o agravo interno foi declarado manifestamente inadmissível. Primeira situação. Ou improcedente. Não há razão para que se utilize o agravo interno. E isto venha a ser reconhecido em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, então, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Aqui a ideia é punir aquele que busca protelar, utilizar os recursos sem a devida responsabilidade. Por vezes é um recurso que sequer admissível seria, e muito menos, ele é absolutamente improcedente. Se o colegiado, em votação unânime, o reconhecer como tal, aplica a multa, que varia aqui de 1% a 5%, né? E efetivamente penalizará aquele que mal recorre e que mal utiliza do agravo. Aqui eu gostaria de trazer também um precedente importante do STJ. O STJ diz o seguinte: sendo manifestamente inadmissível ou infundado o agravo regimental, cabe a imposição de multa, sem prejuízo de condicionar-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. E esse precedente nós vamos achar no agravo regimental, em um agravo cujo número é o 13.43.305. 1.343.305, do Rio Grande do Sul, ministra Maria Isabel Galotti. Isso foi decidido em 2011. No mesmo sentido, há um precedente importante do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que diz o seguinte: na hipótese de agravo regimental,
manifestamente inadmissível ou infundado, fica condicionada à interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. Isso está no agravo regimental, em um agravo, cujo número será 1.230.067 do Pará. Isso foi decidido também ali já em 2011 no STJ. E isso é tão verdadeiro que trouxe influências para o Código de Processo Civil, para o novo Código, inclusive. E aí vem o parágrafo 5º, que nos diz exatamente isso. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor previsto, do valor da multa prevista no parágrafo 4º. Então veja, reconheceu que o agravo interno ele efetivamente é inadmissível ou ele é improcedente, em votação unânime, fixou-se a multa de 1 a 5%? Sim. Pois bem, só posso seguir recorrendo se depositar o valor da multa, com exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, porque farão o pagamento ao final. Nos demais casos, preciso depositar, sob pena de sequer poder continuar recorrendo. Um grande abraço e até breve.